Sejam muito bem-vindos à Escola Judicial Militar do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Eu sou o professor Edmar, sou coronel da reserva da Polícia Militar, advogado criminalista com atuação na Justiça Comum e, sobretudo, na Justiça Militar. Neste bloco, nós vamos tratar da atribuição para a instauração do inquérito policial militar, do indiciamento do investigado. Na verdade, nós estamos prosseguindo com uma discussão já travada, já apresentada em outros blocos. E esses dois pontos são fundamentais para a gente avançar nessa discussão. Primeiro, como o inquérito policial pode ser iniciado? É importante a gente compreender que a própria lei define como que o inquérito pode ser iniciado. Na ação penal pública, que eu estou tratando do inquérito policial comum, e trago a discussão do inquérito policial comum para fazer um paralelo com o inquérito policial militar. Na ação penal pública incondicionada, e mais adiante nós vamos conversar sobre a ação penal, o inquérito é iniciado de ofício. Está lá no artigo 5º, inciso 1 do Código de Processo Penal. Pode ser iniciado também, segundo o mesmo artigo 5º, inciso 2, por requisição do juiz ou do Ministério Público. E aqui eu destaco na cor vermelha aí a palavra juiz. Por quê? Porque não cabe ao juiz requisitar a instauração de inquérito. A jurisdição ela é inerte, ela precisa ser provocada. E não o contrário, o juiz não provoca a autoridade policial. O juiz não provoca a atuação da polícia judiciária, do ponto de vista de investigação criminal. Então, não foi recepcionado pelo nosso ordenamento jurídico pós-Constituição de 88 essa lógica da requisição do juiz em relação à instauração de inquérito. Mas e o Ministério Público? Sim, perfeitamente. O Ministério Público ele não solicita a polícia em relação à instauração de inquérito. Ele requisita que seja instaurado o inquérito tem que ser instaurado. Claro que, ao requisitar, o Ministério Público precisa apresentar os elementos sobre os quais sustenta essa sua requisição. Pode também, e é diferente, requisição e requerimento, né? Pode também o inquérito ser iniciado por requerimento do ofendido ou do seu representante legal. Artigo 5º, inciso 3 do Código de Processo Penal. Ou pode o inquérito policial ser iniciado a partir da comunicação de qualquer pessoa à autoridade policial. Só que, neste caso, a autoridade fará uma investigação prévia, uma investigação, um levantamento preliminar, até mesmo para não instaurar o inquérito sem ter informações que apontem, de fato, para a existência de uma infração penal. Então, essa investigação prévia à instauração do inquérito ela é comum, é corriqueira, tanto em se tratando de crime comum quanto de crime militar, se com essa comunicação de qualquer um do povo à autoridade não vierem informações que permitam de pronto instaurar o inquérito. Mas e na ação penal pública condicionada à representação? Bom, neste caso, a representação é condição de procedibilidade. Está lá no artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Sem a representação, não pode a autoridade policial instaurar o inquérito. E na ação penal privada, o inquérito não pode ser instaurado sem que haja requerimento de quem tenha qualidade para tal. Artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. E em se tratando de inquérito policial militar, como que o inquérito pode ser iniciado? Remeto aí a leitura do artigo 10. Ele pode ser iniciado de ofício, mas diferente do Código de Processo Penal Comum, em que não há nenhuma referência à questão da hierarquia, aqui nós temos iniciado de ofício, mas desde que não haja afronta à hierarquia, desde que a pessoa, a autoridade que está instaurando o inquérito, observe o seu posto em relação ao posto daquele que está sendo investigado. Não pode, portanto, um tenente-coronel instaurar o inquérito para investigar a conduta de um coronel. São situações que distinguem a forma de iniciar um inquérito no âmbito da Polícia Judiciária Comum daquele da Polícia Judiciária Militar. Pode ser iniciado por determinação da autoridade superior? Sim. O comandante regional dá ordem para o comandante de batalhão instaurar o inquérito. O comandante-geral dá ordem para o corregedor instaurar o inquérito. O corregedor dá ordem para um comandante regional ou de batalhão instaurar o inquérito. Artigo 10, letra B. Por requisição do Ministério Público? Sim, muito comum. Por decisão da Justiça Militar? É a mesma lógica que nós vimos da possibilidade do juiz requisitar. Essa decisão da Justiça Militar aqui
pode ser que, diante de determinada situação de um processo, surja indícios indicativos da prática de crime e a Justiça Militar remeta para a Corregedoria. Mas o comum é via Ministério Público. O Ministério Público requisita, portanto, a instauração do inquérito. Requerimento do ofendido ou do representante legal. A pessoa que se sente vítima, e aqui não estou dizendo apenas do cidadão comum, pode existir um crime militar com militar autor da conduta, da conduta típica, e militar vítima. O militar pode sim apresentar um requerimento ao seu comandante de instauração de inquérito, com fundamento no artigo 10, letra E do CPPM. Por comunicação de qualquer pessoa do povo, a autoridade militar, também na letra E. Claro que, neste caso, a autoridade vai fazer um levantamento prévio. No âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, tem um relatório preliminar de investigação, onde se coleta informações que permitem subsidiar a instauração do inquérito. Ou instaura-se o inquérito quando, da apuração de infrações disciplinares, ao final, concluir indício de crime militar. Mas espera aí, nós falamos há pouco do artigo 28 do próprio Código de Processo Penal Militar, que o inquérito é dispensável. Quando, a partir da apuração de transgressão disciplinar, por exemplo, na sindicância, se conclua que há crime militar. Mas é possível que, no curso dessa sindicância, não se atentou para a existência do crime militar e a autoridade, ao solucionar, ela entende que há sim crime militar. Mas é preciso ouvir mais pessoas. É preciso trabalhar questões relacionadas à perícia, por exemplo. E aí instaura-se um inquérito com fundamento no artigo 10, letra F. No âmbito das instituições militares de Minas Gerais, nós precisamos compreender essa atribuição fazendo uma leitura do artigo 7º do Código de Processo Penal Militar a partir do artigo 45 do Código de Ética, que é a Lei 14.310 de 2002. Porque o Código de Processo Penal Militar, sobretudo o artigo 7º, a leitura dele nos remete, inevitavelmente, para as instituições militares federais, Forças Armadas. A linguagem é muito própria das Forças Armadas. Então, para uma melhor compreensão, eu prefiro buscar socorro no artigo 45 da Lei 14.310. As autoridades competentes para aplicar sanção, com as exceções, e eu faço esse recorte aqui, com as exceções, por exemplo, do governador. O governador tem autoridade para aplicar sanção disciplinar, mas não é para instaurar inquérito. Eu trago aqui as autoridades do artigo 45 como autoridades de polícia judiciária militar. Comandante-geral, em relação a qualquer policial e bombeiro militar. Chefe do Estado-Maior, em relação a qualquer policial ou bombeiro, das suas instituições, a eles subordinados. Portanto, o chefe do Estado-Maior não instaura inquérito para apurar a conduta do comandante-geral. Corregedor, em relação a todos os militares, excluindo comandante-geral, chefe do Estado-Maior, chefe do gabinete militar do governador. Chefe do gabinete militar, embora pertencendo à tríade, como nós falamos, o comandante-geral, chefe do Estado-Maior, chefe do gabinete militar, ele não tem poder, enquanto autoridade de polícia judiciária militar, para instaurar inquérito em relação a outros militares da polícia militar, senão aqueles que trabalham sob as suas ordens, só os militares que atuam no gabinete militar do governador. Os diretores e os comandantes de unidade de direção intermediária, comandante regional, comandante de policiamento especializado, em relação aos militares que eles são subordinados. E, por fim, os comandantes de unidades, chefe de centro, chefe de seção do Estado-Maior. Vejam que a atribuição para instaurar o inquérito não está vinculada a atribuição ao posto da autoridade, e sim a função que ela exerce. Eu posso ter, por exemplo, um major comandando um batalhão, e ele é autoridade de polícia judiciária militar. E eu tenho um tenente-coronel, subdiretor de uma diretoria, e ele não é autoridade de polícia judiciária militar. Eu posso ter um capitão comandando unidade. Ele é autoridade de polícia judiciária militar. É, portanto, autoridade para fins de instauração do inquérito, é, portanto, autoridade para fins de homologação desse inquérito, é autoridade para fins de remessa desse inquérito à Justiça Militar.
Dentro dessa lógica, é possível, por exemplo, o diretor, um comandante de unidade de direção intermediária, avocar uma solução dada por um comandante? Sim, é possível. De batalhão, sim. Da mesma forma que o corregedor o faz. Da mesma forma que, por questões lógicas, o comandante-geral pode fazê-lo. Outra diferença que nós temos do IPM para o inquérito policial, da Polícia Federal e da Polícia Civil, é a designação do escrivão. Na Polícia Judiciária Comum, Polícia Civil, Polícia Federal, o escrivão é alguém que prestou um concurso e exerce aquela atividade. Aqui, se tratando de inquérito policial militar, o Código de Processo Penal Militar, no artigo 11, diz que a designação do escrivão cabe à pessoa que recebeu a delegação, a autoridade militar delegada, que é o encarregado, se a autoridade que delegou, a autoridade de polícia judiciária militar que instaurou, não o fez. Então, cabe de regra ao encarregado escolher quem vai ser seu escrivão. Ele exerce um encargo. Ele não é escrivão por formação. Ele não é escrivão em razão de um concurso que ele prestou. Ele é escrivão como um encargo, nos termos do artigo 11. Se o investigado for oficial, o escrivão tem de ser oficial. Se o investigado for uma praça, inclusive praça especial, o escrivão será uma praça. Mas qual praça? Subtenente ou sargento. Não há previsão de cabe soldado exercer a função de escrivão. Claro que numa situação em que eu não tenho um sargento, não tenho um subtenente, eu tenho ali um tenente e precisa fazer um auto de prisão em flagrante, eu tenho um cabo. É possível que esse militar exerça a função de escrivão sem que isso macule esse auto de prisão em flagrante. Mas no caso de um inquérito, eu tenho tempo para instaurar o inquérito. Eu tenho tempo para definir, para buscar alguém que possa exercer essa função, portanto, de escrivão. Manifestação da autoridade delegante. Esse ponto também é interessante. Porque no inquérito policial conduzido pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, o próprio delegado instaura, conclui, pelo indiciamento, pelo não indiciamento, e remete para a justiça. Em se tratando de crime militar, de inquérito policial militar, é diferente. Em razão do juízo hierárquico, em razão da existência de uma estrutura que submete a autoridade militar delegada à autoridade que delegou, autoridade polícia judiciária militar. Veja o que diz o artigo 22, parágrafo 1º. No caso de ter sido delegada a atribuição para a abertura do inquérito, que é a regra, o encarregado deve enviá-lo à autoridade da qual recebeu a delegação, para que essa autoridade ela possa homologar ou não a solução apresentada pelo encarregado. A solução é apresentada pelo encarregado. A autoridade pode ou não homologar. Pode a autoridade aplicar uma penalidade, aí, claro, estão discutindo questão administrativa, no caso de ser apurada transgressão disciplinar, aqui precisa instaurar uma sindicância, um procedimento. Pode a autoridade voltar o inquérito, determinar novas diligências, ou pode a autoridade discordar dessa estrutura toda, avocar e apresentar uma solução diferente. O encarregado concluiu que houve o crime. O crime do artigo 312, por exemplo, falsidade ideológica. A autoridade que recebeu o inquérito, que instaurou e recebeu, portanto, de volta o inquérito, entende que não houve crime. Ele vai avocar e, com fundamento, indicar que não houve crime. Ou ele entende que o crime não é de falsidade ideológica, e sim de falsidade documental. Ele vai avocar e apresentar uma solução diferente. Ele tem poder para assim proceder, diferente do que ocorre com o inquérito policial comum. Nosso próximo slide. Puxa na tela para nós. Próximo slide. Vamos lá. Vamos tratar do indiciamento. Quando eu falo aqui, gente, só para esclarecer o próximo slide, porque o nosso técnico está do lado ali, ele precisa puxar o slide para nós, ok? Só esclarecendo. Vamos lá. Nós falamos, então, da manifestação da autoridade, mas e o indiciamento? Indiciar, segundo o professor Renato Brasileiro, é atribuir a autoria ou a participação de uma infração penal a uma determinada pessoa. Em se tratando de PM, indiciar significa atribuir a autoria ou participação de uma determinada infração penal militar a um policial ou um bombeiro militar, no âmbito federal ou militar das Forças Armadas. Esse indiciamento ele é muito importante,
que a partir dele surgem, nascem direitos, garantias, nascem deveres e obrigações em relação ao próprio encarregado. Vejam que o indiciamento ele tem efeitos extraprocessuais e endoprocessuais. Efeitos extraprocessuais porque a polícia aponta quem é o provável autor do delito. Não pode dizer que ele é o autor do delito. É preciso perseguir em juízo. Já vimos isso nos nossos primeiros blocos, nas primeiras aulas gravadas. Mas efeitos endoprocessuais. Assim, o inquérito, a partir do indiciamento, ele serve de base para a ação penal. Uma vez indiciado, eu tenho elementos muito robustos para que o Ministério Público possa ofertar ação penal. É preciso distinguir também suspeito, investigado de indiciado. Veja que o normal, o mais comum, vou dizer o normal, o mais comum é que a investigação se inicie com um suspeito. Alguém que figure como investigado. Aqui existe um juízo de possibilidade quanto à autoria. Os indícios, portanto, são fracos, mas existem indícios. No curso da investigação, a autoridade indicia. Aqui eu já tenho um juízo de probabilidade da autoria. Os indícios, portanto, são convergentes no que diz respeito à autoria e participação daquele que outrora era suspeito ou apenas investigado. Quando indiciar? Bom, uma vez recebida a denúncia, não cabe mais indiciamento. Isso é muito sólido na jurisprudência. Recebida a denúncia, não é possível mais indiciar, porque eu já tenho a denúncia. É constrangimento, inclusive. Então não é possível. Mas quando que eu vou indiciar? Bom, o indiciamento pode ocorrer a qualquer momento. Pode ocorrer com auto de prisão em flagrante? Sim, terminou a auto de prisão em flagrante, indiciou, nem se instaura inquérito. Pode ocorrer no curso da investigação? Sim, perfeitamente. Pode ocorrer na solução dada pela autoridade de polícia judiciária militar delegada, o encarregado? Sim. Pode ocorrer no ato de homologação ou de avocação da autoridade de polícia judiciária militar? Sim. Mas veja que o indiciamento, quando ele ocorre no curso do IPM, requer o ato formal. É preciso que a autoridade que está conduzindo a investigação, ao indiciar, produza um documento. O Manual de Polícia Judiciária Militar traz lá esse modelo para que o encarregado, essa autoridade que está conduzindo a investigação, possa utilizar. No nosso próximo slide, nós vamos, ainda dentro do quando indiciar, nós vamos aqui fazer uma leitura do artigo 18, mas não para discutir a prisão, ok? Nós vamos discutir isso mais adiante. Mas para mostrar que o indiciamento é fundamental para, inclusive, viabilizar a prisão. Veja que o artigo 18, e preciso fazer uma leitura constitucional, A Constituição diz que ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Mas a própria Constituição, ela traz uma possibilidade que diz respeito ao militar, em se tratando de crime militar próprio. Quando eu faço a leitura do artigo 18, ele diz o seguinte: independente de flagrante delito, vamos explorar isso em outras aulas, o indiciado poderá ficar detido durante as investigações policiais. Veja que não é o investigado, não é o suspeito, é o indiciado. Portanto, o quando indiciar e quem tem atribuição para indiciar é fundamental, porque em se tratando de crime militar próprio, e se o militar figurar na condição de indiciado e não de investigado ou de suspeito, é possível, com fundamento no artigo 18 do Código de Processo Penal Militar, que a autoridade que está conduzindo essa investigação, a autoridade de polícia judiciária militar, determine a sua prisão, mesmo não estando em flagrante delito e mesmo não havendo ordem judicial expedida, ordem expedida pelo juiz de direito do juízo militar. Nós vamos aprofundar nesse assunto nas nossas próximas aulas. E no próximo bloco, nós vamos tratar de um assunto muito importante, que tem provocado uma série de discussões, que é o arquivamento do inquérito policial militar, sobretudo quando o Ministério Público entende que não tem atribuição, mas o juiz diz que tem competência. Portanto, até a nossa próxima aula.